Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a Igreja Medieval. No final do Império Romano do Ocidente, emergiu a mais poderosa instituição feudal, a Igreja Católica. Em 445, o imperador Valentiniano III reconheceu oficialmente a primazia do bispo de Roma sobre os demais bispos. Surgia a figura do Papa. O primeiro a usufruir desse poder sobre os bispos foi o Papa Leão I, apesar de ser mais conhecido pelo episódio onde ele convence Átila, o rei dos hunos, a não invadir Roma. Com o tempo, a Igreja Católica começou a acumular terras, a maior riqueza feudal, devido a doações dos nobres. Além disso, o Conselho de Latrão, em 1139, estabeleceu oficialmente o celibato do clero, proibição de casamento. Com isso, a Igreja não perderia terras para futuros herdeiros. Muitos membros do clero passaram a viver uma vida de luxo, mas muitos cristãos decidiram viver uma vida de abandono dos bens materiais. Eram os monges que viviam em mosteiros. São Bento de Núrcia fundou em 529 o primeiro mosteiro de Monte Cassino, na Itália. A regra de São Bento era baseada na seguinte concepção: ora et labora, oração e trabalho. Para São Bento, a oração é uma forma de trabalho e o trabalho é uma forma de oração. Por suas regras, os monges deveriam fazer voto de pobreza, de obediência e de castidade. O mosteiro de São Bento inspirou outras ordens religiosas, franciscanos, dominicanos, agostinianos, por exemplo. Eram chamados de clero regular, porque seguem uma regra, diferente do clero secular, os religiosos que mantêm contato com o público e com os leigos, padres, bispos, etc. O trabalho dos monges foi importante porque eles mantinham hospitais, leprosários, asilos e escolas, conservaram o conhecimento ao preservar textos antigos dos gregos e dos romanos. As heresias. A Igreja Católica passou a monopolizar o conhecimento. Quanto mais terras, mais poder econômico e político. Para preservar esse poder, a Igreja necessitava de uma unidade interna e que a sociedade se submetesse à sua interpretação de mundo. Usava o conceito de dogma como a verdade inquestionável. Diante disso, qualquer pensamento contrário à doutrina da Igreja Católica de Roma era considerado uma heresia. Heresia significa escolha em latim, mas para a Igreja era uma escolha falsa. A Igreja Católica perseguiu as heresias, apoiando até o uso da violência do Estado contra os infiéis. Assim surgiu, no final do século XII, o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição. A Igreja argumenta que a Inquisição foi criada como forma de evitar que a população usasse de violência contra as pessoas, como era comum acontecer. Porém, ocorreram abusos, como na morte de Joana d'Arc e no julgamento dos Templários, no século XIV, e também perseguição aos judeus. A Inquisição é muito conhecida pelas torturas e mortes na fogueira, mas as fontes históricas indicam que as torturas ocorreram em menos de 10% dos casos. Muitas mortes foram em contumácia, ou seja, era um boneco que era queimado no lugar da pessoa condenada. Por exemplo, o número de condenados à morte na Inquisição Espanhola, de 1540 a 1700, considerada a mais violenta, foi de 804 pessoas. 13 foram mortos em contumácia, um boneco que foi queimado no lugar da pessoa. Isso corresponde a menos de 2% das pessoas julgadas. Até no episódio das caças às bruxas, entre os séculos XV e XVIII, a maior parte dos julgamentos de condenações à morte ocorreram em tribunais civis. Apenas 20% das bruxas foram condenadas por tribunais de inquisição. Monopólio do conhecimento. Muitos chamam a Idade Média de Idade das Trevas, devido ao domínio da Igreja Católica. Afirmam que ela barrou o conhecimento da humanidade. Mas isso é uma visão preconceituosa. A Igreja preservou textos gregos e romanos da Antiguidade. A Igreja criou universidades: Bolonha, Oxford, Paris, Cambridge, Salamanca. A Igreja foi a grande responsável pela substituição dos pergaminhos pelos códices. Códices eram manuscritos escritos em folha de madeira. Deram origem aos livros. Com a invenção da imprensa em 1455 por Johannes Gutenberg, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. A Igreja Católica traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Essa tradução foi escrita por São Jerônimo no final do século IV e início do século V. A Bíblia em latim é chamada de Vulgata. Ainda hoje é a Bíblia da Igreja Católica. Algumas passagens da Vulgata são acusadas de erro, como na tradução do livro de Êxodo 34:29, que dizia que Moisés tinha chifres na cabeça. O escultor Michelangelo fez então a estátua de Moisés com chifres. As Cruzadas. A Igreja Católica também é lembrada pela violência das cruzadas. Mas as cruzadas não foram expedições exclusivamente religiosas.
Havia interesse dos nobres em conquistar terras e dos comerciantes em abrir novas rotas comerciais. Portanto, as cruzadas foram expedições de caráter religioso, político e econômico. O objetivo era reconquistar a Terra Santa, a Palestina, então sob o domínio dos turcos seljúcidas, que são islâmicos. O nome cruzada se deve a cruzes pintadas em seus uniformes. A cidade de Jerusalém é sagrada para as três grandes religiões abraâmicas. Para os judeus, foi a capital do reino de Judá, citado na Bíblia, e o local do templo, do qual só resta o Muro das Lamentações. Para os cristãos, foi o local onde Cristo foi morto e sepultado, e onde fica a Igreja do Santo Sepulcro e a Via Sacra, que lembra o mais importante evento da cristandade. Para os muçulmanos, é o local do Domo da Rocha, lembrando a subida de Maomé ao céu. A Primeira Cruzada, 1096 a 1099. Em 1095, o Papa Urbano II convocou a cristandade a lutar contra os turcos e reconquistar Jerusalém. Em 1096, os nobres e a população mais pobre atenderam o chamado e partiram em direção à Palestina. Promoveram um verdadeiro massacre na região, mas logo os turcos recuperaram os territórios. Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Foi liderada por reis e imperadores, fracassou em seus objetivos e ainda provocou inimizade entre cristãos ocidentais e cristãos bizantinos. Terceira Cruzada, 1189 a 1192. Liderada pelos reis Ricardo Coração de Leão, Filipe Augusto e Frederico Barba-Roxa. Apesar de não conquistarem Jerusalém, obtiveram um acordo honroso com o sultão Saladino. O acordo permitia a peregrinação dos cristãos a Jerusalém desde que desarmados. No total foram 8 cruzadas. Nenhuma delas conquistou definitivamente Jerusalém, mas as cruzadas foram importantes para restabelecer rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Aumentaram as hostilidades entre os cristãos e muçulmanos, mas permitiram o maior contato dos europeus com o conhecimento dos povos orientais.